Amém. A alegria, nós estarmos aqui todos reunidos, Senhor, né? amém. É maravilhoso quando as pessoas se unem, né, para louvar a Deus. Amém. E quando nós encontramos irmãos de outra cidade, né, isso nos traz alento, nos traz alegria. Amém. E ainda mais por nós estarmos reunidos, desfrutando da palavra de Deus, né? Amém. Isso aqui é um ambiente que traz cura, que traz libertação, Verdade. que traz paz, né? Então, como eu orei, realmente é um motivo de nós festejarmos, Senhor e de nós nos alegrarmos. Amém. Né? Hoje pela manhã foi muito emocionante, com os batismos, né? Amém. Da irmã Denise, Sim. da irmã Claudinha, da Vitória e da Alice. Amém. E ali nós vimos como elas se entregaram, se Amém. doaram, né? E houve ali realmente uma entrega ao Senhor, uma Amém. doação. E nós percebemos que aquilo ali é verdadeiro, né? A Bíblia Amém. diz, quando o eunuco estava lá com o Filipe, ele disse, olha a água aqui, o que é necessário, né? O que é que está me impedindo? Ele disse, é necessário que você creia de todo o coração. Ele disse, eu creio de todo o coração, eu creio que Jesus é o Filho de Filho Deus. de Deus, né? amém. Então, se ele creu, Sim. ele foi realmente batizado. Verdade. E as irmãs, nós vimos ali que elas, né, estavam crendo, elas criam de todo Sim. o coração. Amém. E nada pôde deter. É verdade. Na noite anterior, né, por volta de, acho que 1h30 da manhã ou 2 horas, uma delas estavam tendo ali pesadelos, né? Dormindo com pesadelos, outra sem querer dormir, justamente as duas que iam ser batizadas no dia que viria, né? Verdade. Então ali, Cristina ligou para nós e eles faziam oração, nós oramos, repreendemos Amém. qualquer, né, seta negativa, qualquer ataque maligno, e graças ao Senhor as irmãs ali puderam dormir, né? Amém. E no outro dia nascer da água e do Espírito. Amém. Aleluia. A Vitória até contou o testemunho dela que ela sempre sentia o Senhor chamando ela, mas tinham coisas que impedia, né? O mundo é atraente, né? As coisas que o inimigo às vezes coloca na mente para a pessoa não dar o segundo passo, né? Então vai, ouve, mas às vezes não toma uma decisão. Ele vai, escuta, mas ainda não toma uma decisão. E ali, né? Talvez tenha sido adiado por um tempo, não sei, mas hoje, né, se concretizou. Amém. Amém. O plano de Deus, né? Amém, E amém. esse plano tem ainda um início, porque aquele que começou uma boa obra é fiel, né? Para cumprir e para terminar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos desfrutando o livro de Atos, e eu gostaria de desfrutar com os irmãos os primeiros versículos de Atos, capítulo 6. Sim. Nesses primeiros versículos, são tratados aqui dois temas, né? Primeiro é a resolução de problemas que surgiram aqui na igreja. E segundo, que eu quero desfrutar com os irmãos também, é a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito e de nós termos boa reputação. Amém. Então, se for para colocar um tema, né, eu colocaria assim, cheios do Espírito e de boa reputação. Né? Precisamos ser cheios do Espírito e de boa reputação. Amém. Mas também nós vamos ver aqui que vai trazer um pouquinho sobre uma resolução de um conflito, de um problema que surgiu quando o número de discípulos, né, foram se multiplicando. Vamos ver Atos capítulo Ó 6, Senhor Jesus. o versículo 1 a 7. Quem pegou pode ler. Cada irmão lê um versículo, por favor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas os irmãos escolheram dentre vós encarregamos dentro desse serviço. Aleluia. Quanto a nós, nos consagremos à oração Sim, ao ministério. e ao ministério da palavra. Vem. O parecer agradou a todos. Senhor Jesus, a toda a comunidade. Senhor Jesus, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, o próprio Senhor Jesus, o Senhor Jesus Nicanor, Timão, Senhor Jesus, e Pármenas, Arles e Nicolaus, prosélito de Antioquia. 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, lhe puseram as mãos. Glória a Deus. O último, 7.
crescia a palavra de Deus. Crescia, aleluia. Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos sacerdotes. Glória a Deus. Obedeciam. Aqui nesses versículos aqui, nós vemos que o número de discípulos se multiplicaram, né? E com isso houve murmurações dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. A igreja ali tinha um serviço de assistência social, de ajudar as viúvas. E esses helenistas eram judeus que por muito tempo tinham morado fora de Jerusalém, da Palestina, vieram de outras regiões e eles falavam grego, enquanto os judeus, né, falavam aramaico. Então tinha ali, de certa maneira, uma diferença entre esses dois povos. E quando os discípulos começaram a se multiplicar, seguidores começaram a crescer, houve aí um esquecimento por parte dos apóstolos, porque eles estavam até aquele momento se dividindo entre o serviço social, né, ajudar as viúvas, a distribuição dos bens e também de ministrar a palavra e de ter foco na oração. Então aconteceu que eles não deram conta disso tudo e começou a surgir o murmúrio, né? O murmúrio aqui dá o sentido de muitas pessoas começando a relatar isso, a conversar uns com os outros sobre isso, né? Fulano está sendo esquecida, deu sexta a ciclano, não deu a gente, então começou aquela, como é que eu posso dizer, a se alastrar aquelas murmurações, aquelas conversas entre eles, de tal forma que chegou aí aos ouvidos dos apóstolos, né? Sim. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então eles chamaram todos os irmãos da comunidade dos discípulos e disseram que a partir daquele momento eles iriam agora distribuir esses serviços, porque eles iriam ficar somente no ministério da palavra e no ministério da oração. Eles não queriam servir a mesa no sentido de administrar os bens materiais, financeiros, nessas questões administrativas, mas ficariam somente na palavra e da oração, e encarregaria 7 homens cheios do Espírito, com sabedoria, boa reputação, para cuidar disso aí. Então nós vamos ver aqui, recapitulando esses versículos, e vamos ver alguns pontos. Primeiro ponto: o crescimento numérico da igreja sempre trará na bagagem problemas potenciais que precisam ser enfrentados com urgência e sabedoria. Quando uma igreja tem pouca quantidade de membros, né, serão menos problemas. À medida que a igreja vai crescendo, vai vindo pessoas novas, e cada pessoa tem um jeito, tem a sua cultura, aí pode acontecer, né, mais atritos, mais situações para serem resolvidas. E o versículo aqui mostra, né, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Então o crescimento numérico da igreja aqui trouxe problemas. Mas o que nós vemos neste capítulo é que os apóstolos, eles enfrentaram com urgência e também com sabedoria esse problema, né? Eles enfrentaram. Por quê? Eles não foram negligentes nem remissos, mas eles agiram com sabedoria e com rapidez para estancar essa hemorragia, que estava colocando em risco a paz interna da igreja, né? E também o seu testemunho externo. Isso é muito importante para nós, né? Amém. Porque se os apóstolos ali não agissem, ia começar o murmúrio, daqui a pouco ia ter, poderia dar um mau testemunho dentro da igreja e também fora da igreja. Verdade. Então o primeiro passo aqui é nós termos sabedoria para nós agirmos, né, com prudência, para estancar a hemorragia. Estancar a hemorragia. Se Sim. o sangue está escorrendo, aquele sangue precisa ser estancado, né? Senão ele vai continuar escorrendo, vai demorar a ser estancado. Então imediatamente a pessoa coloca uma faixa, coloca algo para estancar. Então, digamos que a hemorragia seja um problema. Se você deixar o problema acontecer, estiver escorrendo, né? Sangue, a Bíblia diz no Antigo Testamento que é a vida, né? Então é como se você estivesse perdendo mais da vida de Deus, mais vida espiritual. E nós, quando nós
identificarmos, seja em nós, né? Seja sobre nossa responsabilidade, nós precisamos, com sabedoria, procurar estancar essa hemorragia para que o sangue não continue perdendo sangue, né? O sangue não continue fluindo. Sim. E assim a paz interna, a sua paz interior, a sua paz interna ou a paz do ambiente possa ser prejudicada. Ó Senhor Jesus. Amém. Então aqui nessa primeira passagem nós vemos, né? O problema foi identificado, encontrar uma solução imediata e o resultado também foi o quê? O crescimento da igreja, né? Senhor Jesus. Amém. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Ó Senhor Jesus. Então, quando a igreja tem paz, realmente ali começa a acontecer, né? A multiplicação. Verdade. Porque se não houver paz, a Bíblia diz que um reino dividido entre si, ele não consegue subsistir, né? Não consegue subsistir. Um reino dividido entre si, um contra o outro, ali vai ser como a igreja em Corinto, vai ser carnalidade, vai ser preferências, né? Muitas opiniões. Então não tem como crescer, porque todos estão lutando uns contra os outros. Mas quando existe paz, alegria, harmonia, aí realmente, como diz aqui em Atos, vai caindo na simpatia do povo. A pessoa vai ver que a igreja está unida, né? A união. E eles mesmos se sentem assim admirados e maravilhados e querem conhecer isso, né? E o próprio Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Então, irmãos, não é porque tenho a quantidade de membros, né? Possa trazer alguns desafios, não é por isso que nós devemos temer, né? O que nós precisamos é pedir a ajuda do Senhor para que, com sabedoria, o Senhor possa nos direcionar para, com amor, né, estancar toda a hemorragia e a igreja possa desfrutar de paz, né, e assim ter um ambiente propício para a palavra crescer e se multiplicar. Amém. Agora nós vemos outro ponto. Outro ponto aqui é que os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, versículo 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui, o segundo ponto é compartilhar os serviços e a administração. Teve um homem de Deus no passado que ele disse assim, é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. É melhor colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. Então, nós vemos aqui que a situação se tornou insustentável para os apóstolos, né? Porque estavam crescendo o número de pessoas, quanto mais pessoas vinham, mais viúvas também vinham, né? E a administração ali não estava sendo suficiente. Então, eles ali perceberam que precisariam delegar funções. Então, irmãos, a igreja é um corpo, né? E a Bíblia diz, cada membro tem a sua função. Os olhos têm a função de ver, os ouvidos de ouvir, né? O nariz de cheirar, os pés de andar, a mão de apalpar. Cada membro tem uma função. E é quando cada membro da igreja funciona no serviço que Deus chamou, né? Que realmente vai haver mais ali leveza, né? Fluidez no serviço. Como o Moody falou aqui, é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. Uma pessoa sozinha fazendo o trabalho de 10 homens, ela vai se cansar, vai se afadigar e vai chegar um momento que vai ter uma ocupação mental, uma carga mental tão grande que isso pode prejudicar a saúde física e emocional dela, né? Porque está sobrecarregado. Nós somos humanos, não temos ainda um corpo de glória, né? Imortal, né? Então, o que é melhor é fazer como os apóstolos. Se eu vejo que o irmão tem, né? Pelo menos assim os critérios credenciais assim de um bom testemunho para servir, né? Dedicado, nós podemos delegar essas funções para que eles possam se encarregar desse serviço. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, os apóstolos, eles aqui sabiam o chamado deles. Não é que eles estavam desmerecendo o serviço social. O serviço social era importantíssimo, né? Tão importante era que foram escolhidos homens cheios do Espírito, homens com sabedoria e de boa reputação. Mas os apóstolos, eles já tinham um chamado do Senhor, que era
anunciar a palavra, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Jesus ascendeu ao céu, subiu, só ficaram os discípulos. Então o Senhor disse, vocês agora têm que ir por todo mundo, vai anunciar, vai pregar. Então os apóstolos tinham essa comissão, essa missão do Senhor. E eles perceberam que se eles agora começassem a se ocupar demais com essa administração, com essas questões financeiras, eles iriam perder o foco da qual eles tinham sido chamados, que é anunciar a palavra de Deus, né? Então nós percebemos aqui que eles tiveram essa sabedoria e não ficaram fazendo essas duas coisas. Então hoje, cada um de nós temos um chamado, temos um foco. Amém. E nós não podemos perder de vista o nosso chamado, né? Porque se eu perder de vista, possamos nos distrair do chamado, né? Mas se eu vejo que alguém tem uma sabedoria, tem um foco para exercer determinada função, eu posso pedir, né? Ou comissionar aqui diante do Senhor, e essa pessoa pode exercitar isso. E aí é até bom, porque o membro está funcionando, está ativo, né? Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Amém. O parecer agradou a todos. Isso mostra, irmãos, que as decisões tomadas em conformidade com a vontade de Deus agradam a igreja. Amém. Né? Nós vimos aqui que houve uma assembleia, eles reuniram-se e disseram, olha, nós 12 apóstolos, nós não vamos continuar nesse serviço, mas nós vamos escolher homens, né, de confiança, cheios do Espírito, com sabedoria, com boa reputação, para continuar esse serviço. E todos sentiram paz nessa decisão. Porque quando nós tomamos uma decisão de acordo com a vontade de Deus, o resultado é paz, né? Com certeza eles ali oraram sobre isso e ali tiveram esse direcionamento. Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Por essa divisão de carga, para que não pudesse haver sobrecarga nos ombros somente dos 12, que embora fossem 12, mas o número estava crescendo. A pregação se convertia 3.000, 5.000 almas. Imagina a quantidade de viúvas, né? 4.000, 5.000, 3.000, eram muitas pessoas que se convertiam. Então o serviço precisava ser delegado, assim como, né, Moisés, né, o seu sogro ali deu aquele conselho, né, para que pudesse também estabelecer cabeças entre as pessoas ali, porque é impossível uma alma só cuidar de milhares ou milhões, não sei, de pessoas ali naquele deserto. Senhor Jesus. Amém. E voltando lá para o que eu falei sobre o tema, para servirmos aqui nós precisamos ter boa reputação. Sim. E essa boa reputação precisa estar interligado com ser cheios do Espírito e também sabedoria. Senhor Jesus. Amém. Versículo 3, né? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém. É muito importante isso, porque não basta ter só uma coisa e não ter a outra. Se você for cheio do Espírito na igreja, aleluia, glória a Deus, cheio do Espírito, mas se você não tiver uma boa reputação, o seu testemunho cai por terra, a sua credibilidade diante das pessoas cai por terra, e as pessoas não vão te considerar, né? E vão ainda criticar. Do que adianta? Tá com o nome de Deus na boca, mas faz isso, faz aquilo outro. Então, é muito importante você cheio do Espírito, mas também ter uma boa reputação. Amém. E se eu tiver uma boa reputação, né, posso ser certinho, mas também não sou cheio do Espírito, né, eu vou estar servindo assim de uma maneira morta, de uma maneira fria, né, na letra, só seguindo assim no automático, mas não vou ter assim a liberdade, o fluir do Espírito, a direção do Espírito. E precisamos também ter sabedoria, né? Ter sabedoria em todas as situações. Então, ter um bom testemunho, né, ser cheio do Espírito. Amém. E também ter sabedoria. Vamos ver esses versículos aqui em Efésios 5:18, ser cheio do Espírito. Amém. Amém. 5, 18 e 19. Quem pegou pode ler, por favor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Glória a Deus, amém. Não vos embriagueis com vinho, Senhor Jesus, no qual há dissolução, mas enchei-vos Do Espírito. amém, mas enchei-vos Do Espírito amém, Santo. Senhor Jesus. Lá fora as pessoas se embriagam, né, com vinho. E nós vemos ali que quando elas se embriagam, elas não têm vergonha, não têm timidez, né? Uns viram delegado, policial, são muitas situações, fazendeiro, né? Mas nós, irmãos, precisamos entre aspas, nos embriagar, nos enchermos do Espírito Santo, né? E quando você está cheio do Espírito, você também não vai ter vergonha, a sua timidez vai sair, né? E você vai liberar o Espírito, e você realmente pode edificar outras pessoas. Como? Falando entre vós com salmos, né? Desfrutando da palavra, proclamando a palavra de Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então o momento dos louvores e da palavra é um momento propício para você se encher do Espírito, né? Quando for cantar, não cante, né, olhando para os outros, procurando algo, mas cante ali para o Senhor. Né? Aqueles hinos que são direcionados para Deus, que são como oração, aproveite e ore cantando. E ali você se enche do Espírito, né? É maravilhoso quando nós fazemos isso, né? Apreciando a letra, apreciando e tocando no Senhor, para nos enchermos do Espírito. E quando você se enche do Espírito, precisa haver uma mudança e uma transformação no seu ser, né? Tem um pregador chamado Paulo Júnior que ele disse assim, né? Do que adianta as pessoas ser cheio do Espírito e depois fica falando mal dos outros, depois fica devendo, fica fazendo um monte de coisa. Ele disse, é isso ser cheio do Espírito, porque ele concilia você ser cheio do Espírito com a sua vida prática no dia a dia, né? Aí tem testemunho também que diz, uma senhora disse assim, ah pastor, eu quero morar dentro da igreja, dentro do local de reuniões. Por que você quer morar aqui? Ah, porque aqui dentro o meu marido é uma maravilha, é cheio do Espírito, né, educado e tal. Vai lá em casa, misericórdia, não trata mal, não sei o quê. Então não adianta, irmãos, você precisa ser né, espiritual dentro nos cultos, mas também em sua casa. Né? Nós somos verdadeiramente conhecidos com aqueles que nós convivemos. Né? Esses aí é quem sabem quem nós somos. Né? Aqui nós ficamos 1h30, tal, mas a nossa casa é ali onde é revelado quem nós somos. E ali onde nós precisamos também dar testemunho e ter essa boa reputação. Então, nos enchemos do Espírito, para nós sermos transformados também exteriormente no nosso modo de agir, no nosso modo de viver, né, no nosso modo de pensar. Vamos ver os versículos sobre a boa reputação. Provérbios 22:1. Ó Senhor Jesus. 22:1. Quem pegou pode ler, por favor. 22:1. Senhor Jesus, amém. Digo de ser escolhido e o bom nome dos que as muitas riquezas e a graça é o melhor do que a riqueza e o ouro. Amém. Senhor Jesus, Amém. mas vale um bom nome do que muitas riquezas. Né? Esse bom nome aí é um nome, se refere assim, boa reputação. É verdade. Um nome, lembra assim quando antigamente, acho que até hoje, né? Quando vai comprar fiado, você às vezes dá o nome lá. Sim. E as pessoas anotam o nome, né? Aí, se você tem um bom nome, as pessoas anotam e elas confiam, né? Hoje em dia os comércios já colocam fiado só amanhã, né? O cara volta amanhã, tá fiado só amanhã, aí não pode comprar mais, né? Mas se tem um bom nome, as pessoas confiam, mas vale um bom nome. Então, não, fulano confia, né? Esses dias eu peguei um dinheiro emprestado, não, Jefinho, é a mesma coisa, está em minha mão. Mas graças a Deus, né? Então, um bom nome se refere a uma boa reputação. Mas vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, vamos ver mais versículos sobre isso. 1 Pedro 2, 11 a 17. Primeira Pedro 2, 11 a 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois,
vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até o 17, estamos no 13, cada quem pode ler um versículo. Sujeitai-vos, Senhor Jesus, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, que seja ao Rei como soberano. Aleluia. Que as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Amém. Honrai a todos. Pai, fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Então aqui Pedro, ele mostra, né, ali no versículo 12, que devemos manter exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. Esses gentios aqui não se refere aos gentios assim como povo, mas aos incrédulos, né? Manter exemplar o nosso procedimento no meio das pessoas mundanas. Por quê? Porque por meio do nosso exemplo, essas pessoas podem glorificar a Deus, né? Amém. Pela sua vida, as pessoas podem testemunhar e testificar de que você está servindo a Deus verdadeiramente. Por quê, irmãos? Na verdade, nós somos como se fosse assim uma vitrine que está à mostra, né? Sabe aquela, você vai na loja de celular e está lá os celulares na vitrine ou nos sapatos, estão ali à mostra. A nossa vida é como se fosse assim uma vitrine. E nós estamos a todo tempo sendo observados e vigiados. Vigiado pelo inimigo de Deus, né? E também as pessoas. A Bíblia diz, nada há oculto que não seja revelado, né? Então não adianta. Por isso, nós precisamos de fato procurar diante de Deus, nos enchermos do Espírito Santo, para que isso possa refletir em nossa vida exterior. Sim. E nós possamos ter uma vida assim exemplar. Amém. Diante dos mundanos, né? Sim. E diante também do povo de Deus, para que por meio da nossa vida, sim, até mesmo sem palavras, sim, pelas suas obras, pela sua honestidade, né? Pela sua sinceridade, pela sua fraternidade, pelo seu amor, pela sua bondade, as pessoas possam dar glória a Deus pela sua vida, né? Então, é um testemunho assim, é um evangelho que às vezes é sem palavras. Agora, se o meu testemunho não é gerado, eu não tenho, às vezes eu vou falar, a pessoa que está me ouvindo, ela está ali na sua mente razoando, né? Você fala isso, mas faz isso, faz aquilo. Aí não aceita a palavra. A palavra não tem peso. Você escuta, né? Você fica assim refletindo. Então, nós precisamos diante do Senhor, né, vigiarmos para termos esse testemunho e termos autoridade até mesmo para pregar a palavra. E o apóstolo Pedro ainda fala aqui, né, sobre as paixões. Versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Eu peguei uma citação aqui de Hernandes Dias Lopes que diz assim: não transformar a liberdade em libertinagem. Libertinagem é uma liberdade sem limites, sem regras. Você deu vontade de fazer, você vai e faz, desrespeitando as regras éticas, morais, né? As regras também das leis, da sociedade, e aí é onde muitos quebram a cara. Porque eles acham, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero, e exige, a vida toda é formada por leis naturais, né? Leis naturais no seu corpo, leis, né? No estado assim, civil da humanidade, as leis eclesiásticas, muitas leis, e quando há quebra de lei, geralmente existem consequências, né? Então o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro mostra aqui que por mais que sejamos livres, não devemos usar isso de pretexto, né?
para a malícia, mas nós devemos viver como servos de Deus. Ainda Hernandes diz assim: as paixões interiores podem sentir-se sem amarras que as limitam, e assim liberadas voltam a escravizar as pessoas. Então a nossa verdadeira luta às vezes não é contra as pessoas, mas é contra as paixões dentro de nós, né? Os desejos da carne, que nós precisamos de fato reprimi-los, né? Para que isso não venha nos escravizar. Senhor Jesus. Então já desfrutamos sobre ser cheio do Espírito, boa reputação. Vou finalizar agora com a sabedoria, né? Homens cheios do Espírito, boa reputação e sabedoria. Tiago, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Quem pegou pode ler. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, com nada lhe prosperar, e lhe ser-lhe-á concedido. 6. Todavia, peça com fé. Amém. Em qualquer sobrejeito. Amém. Quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Amém. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Nos dias de hoje, né? Em todas as situações nós precisamos ter sabedoria. Porque quando nós agimos sem sabedoria, nós agimos às vezes com precipitação, nós agimos na força da nossa carne e aí não traz o resultado esperado, pode piorar as coisas, né? Então, isso é algo assim que nós necessitamos, né? Sabedoria é diferente de conhecimento. Você pode ter o conhecimento, mas não saber agir. Sabedoria é você saber como usar o seu conhecimento, a sua bagagem, né? No momento certo, na hora certa, da maneira certa, para que possa haver ali resultado, né? Então, irmãos, esse versículo já é autoexplicativo. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Quem quer sabedoria, levanta a mão. Amém. 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 Então vamos orar 1 minuto pedindo sabedoria. Amém. Depois da oração os irmãos podem desfrutar. Amém. Cada quem baixa a sua cabeça, faça uma oração. Amém. Pedindo sabedoria a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém.